Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui da nossa igreja. Hoje nós vamos ler um texto que está em Gálatas, capítulo 1, versículo do 3 para frente. Vamos lá? Gálatas, capítulo 1, verso 3. A gente lê e depois a gente ora. Peço que você leia com bastante atenção junto comigo, porque são só 3 versículos, e nós conversaremos sobre eles. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 3, diz assim: A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Somente essa parte. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos clareza, direção do Teu Espírito, sabedoria, unção para estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor prepare os nossos corações e as nossas mentes para receber o que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui a gente está na introdução da carta de Paulo aos Gálatas. Então, nos versículos anteriores, ele falou quem ele é, né? Paulo, apóstolo. Aí, agora, ele vai dar a saudação dele. E é um pouco estranho a gente pregar uma mensagem em cima da saudação de uma carta, mas era assim que os irmãos de antigamente faziam, né? Imagina que você só tivesse essa carta, de toda a Bíblia, você só tivesse o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas. Você ia ler palavra por palavra, sentença por sentença, a fim de tentar esmiuçar o que o autor da carta, o remetente, disse ali. E é isso que nós faremos hoje. Nós vamos tentar ler de pedacinhos em pedacinhos. Tentar não, nós leremos de pedacinhos em pedacinhos para tentar alcançar essa realidade espiritual que Paulo estava comunicando aqui. Dito isso, vamos lá, verso 3. A vocês graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa importante da gente saber não existe paz sem graça. Então, eu sei que isso faz parte da liturgia, do cumprimento de algumas igrejas, vocês sabem, né? Nós nos cumprimentamos com graça e paz, tem irmãos que se cumprimentam com a paz do Senhor, outros se cumprimentam com paz e graça, mas não é sobre isso que eu estou dizendo, e eu não estou aqui falando que um está certo, outro está errado, não. Aqui no texto, na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo se dirige aos Gálatas com graça e paz. Por quê? Não é porque ele simplesmente escolheu uma ordem aleatória das palavras, é porque uma pessoa que não tem a graça de Deus, ela não vive em paz. Ou seja, é necessário, para estar em paz, ter a graça de Deus. Graça e paz. Não existe nenhum ser humano na Terra capaz de viver em paz se ele não tiver a salvação, se ele não tiver a graça. O que é a graça, irmãos? A graça é o favor imerecido. A graça é você receber algo sem merecer. Um prêmio que você não buscou, que você não lutou, que você não trabalhou para e mesmo assim você recebeu. No caso específico da Bíblia, a graça é a salvação que nós temos em Jesus Cristo. É essa salvação, ou através da qual nós temos paz. Então, paz, na linguagem bíblica, não é a ausência de guerra, não é um momento de calmaria na sua família, não é ter as contas pagas. Paz é um estado de espírito. Existem pessoas, ou é possível você ter paz, mesmo em um campo em uma situação de conflito, de guerra. É possível você morar na Ucrânia, hoje nós estamos em 2025, enquanto a Ucrânia está em guerra declarada com a Rússia, é possível você viver em paz, não é nem ter paz, né? É viver em paz, mesmo em meio a um conflito.
eu não consigo nem imaginar como é isso, porque eu nunca estive em um território de conflito, com o conflito acontecendo. Mas, biblicamente, essa é a paz verdadeira, é a paz que está do lado de dentro do ser humano, não a que está do lado de fora. Por isso, é muito comum você encontrar pessoas que estão em um ambiente de paz, ou seja, elas não vivem em meio a uma guerra, elas estão em um ambiente de paz, mas elas não estão em paz consigo mesmo, espiritualmente dizendo, com o próprio Deus e assim sucessivamente. Então é muito importante sabermos disso. Sabemos do quê? Que para ter paz é necessário ter graça. Graça é o Senhor Jesus ter sido enviado por Deus para salvar a humanidade. Então, falando com outras palavras, para se ter paz é necessário ter Jesus. Claro, eu sei que você que é crente já sabe disso. Jesus é o príncipe da paz. Sim. Mas eu não sei se todas as pessoas, ao lerem a saudação graça e paz, elas fazem esse caminho que Paulo está tentando ensinar aos Gálatas. É necessário que a graça te encontre, é necessário que você abra espaço no seu coração para a graça, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você tenha paz. Tendo Jesus, vivendo com Jesus, esse é o nosso ideal de vida, tá? Vivendo com Jesus, nenhuma situação do lado de fora vai conseguir tirar a sua paz interna. Esse é o nosso objetivo de vida. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, da parte de Deus, nosso Pai. Então, tá óbvio aqui que a paz, a graça e a paz vêm de Deus para nós. Então, por que muitos irmãos se decepcionam, não, porque muitos irmãos, mesmo crentes, por isso eu estou chamando de irmãos, eles são idólatras, eles carregam ídolos escondidos, né? Como a gente tem algumas passagens no Antigo Testamento com pessoas, se eu me lembro bem, foi a Raquel, a esposa de Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, a esposa de Jacó, que ela saiu da terra do pai dela, mesmo casada com um homem que só tinha um Deus, que é o nosso Deus, Yahweh, ela carregou os ídolos dela, os ídolos do pai dela, escondido na caravana. Nós temos outras passagens do povo de Israel, enfim, não vou entrar em detalhes, mas algumas pessoas do povo de Israel, enquanto serviam ao único Deus, Yahweh, carregavam ídolos, carregavam estátuas, falsos deuses consigo mesmo, carregavam consigo. Hoje, no dia de hoje, muitos irmãos que frequentam as igrejas evangélicas carregam em suas bolsas espirituais ídolos. Como sabemos disso? Ou como você pode identificar um ídolo na sua vida? Tudo aquilo com o que você se relaciona buscando algo que só Deus pode te dar. De novo, o que é um ídolo? É algo ou alguém ou um objeto, uma função, uma carreira, um salário, uma pessoa que você acredita que vai te dar amor, ou paz, ou tranquilidade, ou esperança, ou saúde. Essas coisas só Deus pode te dar. Então, quando você se relaciona com algo ou alguém em busca de algo que só Deus pode te dar, esse algo ou alguém vira o seu ídolo sem você perceber. Então, por isso que muitas pessoas idolatram o dinheiro. Muitas. O dinheiro é um deus na Bíblia chamado de Mamon. Por que muitas pessoas idolatram dinheiro mesmo sendo crentes? E o texto bíblico diz: você não pode servir a dois senhores. Se você serve um, você vai desagradar o outro. Então tem muitas pessoas dentro da igreja evangélica que desagradam o próprio Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque servem o outro Deus chamado dinheiro. Como sabemos disso? Porque essas pessoas atribuem ao dinheiro algo que só Deus pode dar a elas, como calma, como paz. Quando eu tiver tanto, eu vou estar tranquilo. Atribuem ao dinheiro uma sensação de tranquilidade, controle no sentido eu estou bem agora.
agora as coisas estão sob controle. Como se o dinheiro pudesse dar isso para a pessoa. Então, essa pessoa, sem saber, porque se ela soubesse, ela não seria crente, né? Ela já seria outra coisa. Então, essa pessoa, sem saber, ela se relaciona com o dinheiro como o dinheiro sendo um ídolo. Sempre que você toca no ídolo de uma pessoa, ela manifesta, isso é uma palavra do imaginário crentez, né? Ela manifesta uma atitude demoníaca. Presta atenção nisso. Ela não está endemoniada, ela manifesta uma atitude demoníaca. Uma atitude demoníaca, todas aquelas atitudes que são contrárias ao evangelho. Então, uma pessoa que idolatra o dinheiro, quando você toca no dinheiro dela, ela fica desesperada, arranca os cabelos, ou ela parte para cima de você, ou ela xinga, ou ela quebra alguma coisa, ou ela fica muito brava, ou ela bate a porta, ou ela sai correndo. Ou se você tocou em algo que ela idolatra, pode ser outra coisa que não seja o dinheiro. Você pode pensar aí, coisas que as pessoas se relacionam como se fossem Deus. Então, quando você toca no ídolo de uma pessoa, ela fica maluca, pelo menos por alguns segundos. E aí isso evidencia para você que tocou, para a própria pessoa e para o mundo espiritual, para os anjos e para os demônios que estão nos assistindo, fica bem claro quem é o Deus daquela pessoa ali em questão. Então, pense bem. Se você serve a Deus e equivocadamente você está servindo a um ídolo, o próprio Deus, por amor a você, vai tirar o seu ídolo para te salvar. Então, se o seu ídolo é o seu pet, o seu cachorrinho, o seu peixe, o seu dinheiro, a sua ideia missionária, a sua ideia, sei lá, qualquer ideia, a sua ideia de ter uma carreira tal, se esse é o seu ídolo e você não sabe e você é crente, o próprio Deus de Israel vai tirar esse seu ídolo. Ou seja, o próprio Deus vai te colocar em uma situação de estresse absoluto, quase que loucura. Por quê? Porque ele está batalhando com um falso Deus pelo seu coração, como aconteceu no Egito. Só temos paz se Deus estiver em nossos corações, sendo o líder supremo do nosso coração. Uma vez que isso não acontece, a gente não tem paz. A gente vive um conflito interno, aliás. Então é comum, eu como me relaciono com muitos líderes, né, missionários, líderes de célula, alguns outros pastores e tal, eu posso dizer isso para você. É comum no coração dos líderes um conflito interno. A diferença é que quando a pessoa já está indo ali com Deus, o conflito dela às vezes é entre Deus e a própria obra de Deus, ou entre Deus e o que essa pessoa imaginava que era servir a Deus. Isso eu estou falando de quem já está indo com Deus, hein, mais longe. Se eu pego no âmbito da vida normal, do dia a dia, é muito comum nos aconselhamentos pastorais a gente encontrar, muito comum, até porque é por isso que a pessoa está no aconselhamento, você encontrar pessoas que estão no aconselhamento por causa de conflitos internos e ela não percebe que é o próprio Deus que está fazendo ela viver aquilo para que ela solte algo que ela está adorando mesmo sem saber. Então, para ficar bem claro o que é um ídolo, aquilo que você atribui a algo, que você busca nele algo que só Deus pode te dar. Então você precisa ler sua Bíblia para descobrir o que Deus pode te dar. Ao descobrir o que Deus pode te dar, você busque essas coisas em Deus e não em outro lugar. Então quem que alimenta as pessoas? Deus. Quem que dá a semente, mesmo que você não plante nada, essa é a realidade da criação de Deus. É Deus que te dá a semente para plantar, é Deus que te dá o fôlego de vida para você trabalhar. Então, quem paga as suas contas, até hoje, quem pagou todas as suas contas foi Deus. Inclusive as contas que você fez erradas, foi Deus que pagou também. Quem te dá um sono tranquilo é Deus. Quem pode te dar um sono tranquilo é Deus. Quem está no amanhã é Deus, não você.
Quem está ou esteve, você pode conjugar como você quiser, no passado, na verdade está, né? Porque Deus está fora do tempo. Quem está no passado é Deus também. Ou seja, se você está idolatra o passado, se você está buscando respaldo social, identidade, pertencimento por conta de algo que aconteceu no passado, ou seja, um trauma, você idolatra aquela situação sem saber. Só que você acha que ao resolver aquilo ou ao resolver coisas hoje, você vai conseguir dar uma resposta para aquilo lá do passado. Vou falar com outras palavras. Você foi rejeitado no passado, aí hoje você busca a aprovação de todo mundo. Ao buscar a aprovação de todo mundo, você não tem uma identidade própria, porque com cada pessoa que você se relaciona, você é de um jeito diferente. Você está tentando hoje buscar uma resposta para o que aconteceu no passado. Você vive diante de um ídolo, de uma imagem. Você viveu em uma família que te cobrava muito. Aí hoje você não consegue falar não para ninguém. Você tenta agradar todo mundo porque você não quer ser reprovado do jeito que você se sentia reprovado pela sua mãe ou pelo seu pai. Por exemplo, isso é um ídolo, isso é uma imagem, isso é um demônio gigantesco que está te perturbando. Pode ser a questão do dinheiro, sofreu muito no passado, cresceu em um ambiente muito de escassez, de miséria. Aí hoje acha que o dinheiro vai solucionar todos os problemas. Cresceu em uma família desestruturada e aí hoje acha que casar e ter uma família vai resolver todos os seus problemas. Não, não. Quem resolve essas coisas é Deus. Quando a gente atribui as coisas de Deus a outras coisas ou pessoas, aí a gente está tendo ídolo. Então, espero que tenha ficado claro. O problema disso tudo é, se Jesus não é o dono do meu coração, a graça não me alcançou ainda. Se a graça não me alcançou ainda, eu não tenho paz. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nos últimos estudos que eu ministrei aqui, os meus eu falei sobre paternidade. Volta lá e dá uma olhada nesses estudos. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas está bem claro aqui, igual na oração do Pai Nosso. Paulo está ensinando aos irmãos da Galácia. Deus, Yahweh, é o Pai de vocês. Você tem uma família. Você precisa aprender a ser filho. Né? Quem não foi amado na infância, ou quem não se sentiu amado, não sabe ser amado hoje. Ao ser impactado pelo amor de outras pessoas, essa pessoa que não sabe ser amada é tipo um porco-espinho. Ela vai sempre estar em dúvida se aquela pessoa que está se relacionando com ela a ama ou quer usá-la como ela acha que ela foi usada no passado. Se aquela pessoa que está se relacionando com ela a ama ou gosta do que ela tem, como ela foi usada no passado por alguém. Então, até para ser amado você precisa de Jesus. Aliás, até para se sentir amado, porque amado você está sendo por Jesus. Talvez você não se sinta amado, mas você está sendo. Até para se sentir amado você precisa de conversão. Você precisa de trocar o seu coração. Então tem muitas pessoas que não sabem ser amadas. Os outros, Deus tem colocado pessoas no seu caminho. Tenho convicção disso que eu estou falando. Porque isso é um número grande, uma parcela grande em nosso meio. Deus tem colocado pessoas no seu caminho para te amar. Você não percebe porque você não sabe ser amado. E você não aprende a ser amado por falta de humildade. Tem que ir aos pés do Senhor e falar: Senhor, me ensina a ser vulnerável, me ensina a ser cuidado, me deixar ser cuidado, me ensina a pedir ajuda, me ensina a ser amado, a me sentir amado. As pessoas estão tentando me amar, eu não estou deixando, eu estou expulsando as pessoas da minha vida. Deus é nosso Pai. Se é um Pai só para muita gente, significa que nós somos uma família. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Por isso eu falei do amor. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados. Sabemos disso, isso é a graça. Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Jesus morreu por nossos pecados. Para quê? Qual foi o resultado disso? Qual é o resultado da graça? Termos paz.
O que é ter paz? É ser resgatado da presente era perversa. O que é ser resgatado? É ir para o céu? Não. Você não morreu ainda, você está aqui e você já foi alcançado pela graça. Ter paz em meio a essa presente era perversa na qual vivemos é você ser resgatado dela. Pastor, como que eu vou ser resgatado dela se eu estou em meio a ela? Exatamente, você vive na presente era perversa, mas você não é um perverso e você não é impactado pela perversidade, porque você já foi salvo pela graça e agora você tem paz. As coisas estão conectadas. Se você foi salvo pela graça, se Jesus é o dono 100% do seu coração, mesmo, lembra que eu usei o exemplo do território de guerra? Mesmo você estando em um campo, em um território de guerra, mesmo você estando em um território de guerra, você tem paz. Agora pega isso para a sua vida. Se Jesus é o dono 100% do seu coração, nada nesta presente era perversa é capaz de tirar a paz que está em você. Porque tudo o que os governantes fazem, os ladrões fazem, as pessoas ruins fazem, tudo que os nossos amigos que nos traíram fizeram, tudo que os pais, mães, irmãos mais velhos fizeram conosco nos rejeitando, tudo que os abusadores fizeram, nada vai tirar a paz que você sente hoje, porque a paz que você sente hoje é maior do que esses problemas. Ela não apaga os problemas, ela não anula os problemas, ela não te faz escapar dos problemas, ela te protege, ela te acalma, ela supera todos esses problemas. Esse é o abraço de Deus. Esse é o abraço de um pai que recebe o filho quando ele volta para casa. O abraço acolhedor de Deus, a paz, que alcançou os que foram salvos pela graça. E esses que foram salvos pela graça só podem testemunhar a paz porque vivem em um ambiente perverso. Por isso nós somos, o título do estudo de hoje é a provisão de Deus. Você entrou aqui, se você leu o título, achando que eu ia falar da provisão de Deus para você. E não. Você é a provisão de Deus para o mundo. Acorda. Para de esperar que Deus venha na sua direção para satisfazer os teus desejos. Se você foi encontrado pela graça, você tem paz. Se você tem paz em meio a um mundo perverso, você precisa dividir essa paz com as outras pessoas. Você tem responsabilidade. Você vai ser cobrado por essa responsabilidade. Qual a responsabilidade? De ser uma pessoa que tem paz em um ambiente perverso. E eu vou ser cobrado do quê, Pedro? De não ter distribuído essa paz, comunicado essa paz para outras pessoas. Você é a provisão de Deus para o mundo. Você é a resposta das orações que as pessoas estão fazendo por aí em suas casas. Clamando a Deus por ajuda, clamando a Deus por um amigo, clamando a Deus por alguém que ajude o filho, clamando a Deus por alguém que leve uma compra lá, uma compra do supermercado, clamando a Deus por alguém que ajude a tirar um documento, chegou na situação imigrante, não sabe resolver as coisas, clamando a Deus por alguém que na neve ajude a levar o filho dela na escola. Você é a resposta. Ah, mas eu já tenho muito problema, muita responsabilidade. Por isso, você ainda não foi resgatado da era perversa. Os seus olhos, talvez, tá? Os seus olhos ainda estejam olhando para outros ídolos e não para Deus, para Jesus, ué. Você é a provisão de Deus para essa era perversa, porque você foi feito em Jesus, você foi feito filho. Uma vez que você foi feito filho, você não é mais órfão, você tem uma família. E agora que você é um filho, você não vê mais o mundo a partir da orfandade. Você não vê mais o mundo a partir do espírito de escassez que as pessoas carregam. O que é o espírito de escassez? Tudo me falta. Eu não consigo agradecer pelo que eu tenho, eu só consigo prestar atenção no que me falta. Até o que eu tenho eu seguro tanto para que não falte. Eu sou tão servo desse espírito demoníaco de escassez que eu tenho medo de perder o que eu tenho. Eu lutei tanto para conquistar o que eu tenho
Isso já é escassez, lutar tanto para conquistar algo. Eu lutei tanto para conquistar o que eu tenho, que agora eu luto para segurar o que eu tenho. Eu estou sempre lutando, a minha vida inteira eu estou lutando. Até as pessoas chegam perto de mim, elas tomam porrada sem perceber. Porque eu, sem perceber, agrido elas porque eu estou sempre lutando por alguma coisa. Porque eu não sou filho de ninguém. Eu não tenho pai, eu sou um órfão. Então imagina essa situação. Um morador de rua, um garoto que cresceu na rua, nunca foi amado por ninguém. O tempo inteiro ele está lutando pelas coisas, que ele cresceu na rua, irmão. Ele não sabe onde ele vai tomar banho, não sabe onde ele vai dormir. Aí você passa no farol, ele se aproxima do seu carro, você dá $10 ou R$ 50 para ele. Ele vai segurar aquele dinheiro que qualquer pessoa que chegar perto dele, ele vai supor que esteja querendo tomar o dinheiro dele. Aí ele está ali apaixonado pelo aquele dinheiro, porque ele nunca recebeu uma doação tão grande como aquela. Esse é você, tá? Você está segurando aquele dinheiro. Chega uma próxima pessoa que vai doar para ele, só que ele não sabe. Aí ele corre daquela pessoa, ou ele agride aquela pessoa verbal. Sai daqui! Sai daqui! Por quê? Porque ele acha no mundo dele que aquela próxima pessoa vai tomar o que ele acabou de receber. Então ele lutou para receber, agora ele luta para segurar. Só que ele não sabia que aquela pessoa ia ser mais um ofertante, ia dar mais um dinheiro para ele. É assim que a gente vive. Espírito de escassez. Eu não consigo curtir as coisas, eu não consigo usufruir das coisas, porque eu estou sempre com medo de perder. Eu não consigo amar as pessoas ou deixar ser amado, porque vai que eu me aproximo de alguém e esse alguém me traia. Medo de perder. Aí eu vivo essa vida de órfão. Espírito de escassez. Eu não consigo doar o que eu tenho, porque eu lutei tanto para ter, vai que eu não consigo ter de novo. Tá vendo? É um ídolo na sua vida. O que Deus faz? Tira de propósito isso. Tudo que você não pode dar para alguém está dominando você. Se você tem um objeto que você não pode dar para alguém, esse objeto domina você. Pode ser o que quer que seja. Se você tem algo que domina você, Deus vai tirar de você em algum momento de propósito, para que você corra para Ele. Porque enquanto você tem algo que domina você, você vai ser apaixonado por esse algo. É igual o Sméagol no Senhor dos Anéis. Assistiu o Senhor dos Anéis? É o meu precioso. Tipo assim, eu vivo em função disso. E eu vou proteger isso com todas as minhas energias. Aí Deus tira. Deus ensinou o homem, né? O homem e a mulher, sai da sua casa. Sai de casa. Por quê? Porque o potencial que a sua mãe tem de te adorar é gigantesco por causa do pecado. Aí Deus fala, sai de casa e casa com um outro homem, ou o homem casa com outra mulher. Por quê? Porque você vai fazer uma outra família. A partir de agora, sua mãe vai te ver como uma nova família agora, uma outra família, um outro ente da sociedade, um outro participante da nossa comunidade. Então Deus está salvando aquela mãe de ser uma idólatra e salvando você dessa escassez de ficar dependendo do amor dos outros, ao invés de doar amor para o seu futuro cônjuge. Então isso aí também é um plano de Deus. Pensa nessas coisas. Pensa nessas coisas. E Deus tem chamado a gente para mudar a história da humanidade. Você só vai mudar a história da humanidade quando você for impactado pela graça, que eu imagino que você já foi. Mas agora essa graça precisa tomar conta do seu coração, para que você viva a paz de Deus. E aí quando você encontrar as pessoas, você vai dar paz para elas. Porque você é a provisão de Deus para esse mundo perverso. Como Jesus foi. Da mesma maneira que as pessoas colavam em Jesus, alguns usaram Jesus, você sabe disso. Jesus brigou com eles porque falou, vocês só me seguem porque eu multipliquei os pães, alimentei vocês, vocês comeram. Vocês não me amam, vocês amam os pães. Beleza, essa é a multidão. A multidão sempre está aí. Só que existiam pessoas aos pés de Jesus. Por quê? Porque ele fala coisas maravilhosas. Quando eu estou perto dele, eu estou em paz. Nele eu encontrei refúgio. Nele eu encontrei amor. Nele eu me encontrei. Então, por onde esse homem for, eu irei também. Você tem em você
o que estava em Jesus, uma vez que você foi impactado pela graça. Então você é essa resposta. E eu quero que você termine esse vídeo, esse áudio, sabendo disso. Ou falando com Deus, Senhor, é muito pesada essa responsabilidade. Ou você vai falar, muito obrigado por essa responsabilidade. Ou você vai falar, me ensine a usar essa responsabilidade. Capacita-me para que eu consiga ser isso. Ser esse agente transformador. Ser essa provisão do Senhor para os outros. Ser alimento para quem está com fome, ser ombro para quem precisa chorar, ser sorriso para quem precisa celebrar. Se responsabilize, irmãos. Se responsabilize. Olhe no espelho e fala, eu sou a provisão de Deus para o mundo. Agora, claro, eu entendo se você chegar para mim e falar, pastor, eu não estou nesse lugar ainda. Eu ainda tenho os meus ídolos. O Espírito Santo está me confrontando aqui, enquanto eu ouço você, eu ainda tenho os meus ídolos. Vá diante de Deus com o coração quebrantado e entrega tudo para Deus. Entregue tudo para Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ter nada entre eu e o Senhor. Tira tudo. Mas você tem que ter coragem. Eu sempre falo isso para vocês. Deus leva em consideração a sua oração. Não jogue palavras fora na oração. Não jogue palavras ao vento, porque Deus vai te cobrar pelas palavras e pelos acordos que você fez com Ele. Deus não se agrada de quem faz acordo com Ele e não cumpre. Então, eu estou te ensinando. Pensa. Espírito Santo, me ajuda. O que existe entre eu e Deus? Faz a lista. Aí você vai olhar para a lista. E o desejo da sua mente é entregar tudo aquilo, mas o desejo do seu coração não é. Aliás, o contrário. O desejo do seu coração é entregar tudo aquilo, mas a sua mente está, se você entregar isso aqui, ele pegar mesmo. Se você entregar e ele aceitar mesmo. Então, assim, a oração que eu faço é, Senhor Deus, eu não quero ter nada entre eu e o Senhor. Nada. Então, eu te entrego tudo. Só que você tem que dar nome. Som do meu coração. Vê se em mim há alguma coisa que eu... Vê se em mim há um desejo de ser um super pastor, ou um grande missionário, ou uma pessoa super poderosa, ou uma pessoa muito influente. Vê aí o que está no meu coração que tem potencial de ser um ídolo. E eu já vou pisar nele agora e vou quebrá-lo diante do Senhor. Porque eu não quero que exista nada entre eu e o Senhor. Nem a casa que eu moro, nem o carro que eu dirijo. Nem mesmo a minha família. Nem mesmo o local geográfico que eu moro. Eu não quero que nada esteja entre eu e o Senhor. Por quê? Porque eu quero ser a provisão do mundo. Para eu ser a provisão do mundo, eu preciso ter paz. Para eu ter paz, eu não posso ter nenhum falso ídolo na minha bolsa espiritual. Não quero carregar peso nenhum. Quero andar como quem anda com as mãos vazias ou segurando tudo com mãos leves, a ponto de poder entregar tudo para as pessoas. Porque eu sei que se eu entrego tudo para as pessoas, eu tenho tudo delas também. Logo eu vou ser mais rico que todos os ricos. Né? Porque eu não vou ter só o meu dinheiro, eu vou ter o meu e o dos outros também. Porque nós somos uma família. Então, à medida que você vai se conectando com as pessoas que também são provisão de Deus para o mundo, nada vai te faltar. Esse é o plano de Deus para a sua vida, que nada te falte. Porque você sendo provisão, Deus vai te conectar com as outras provisões dele por aí. E juntos, como uma família, nós viveremos sem nada nos faltar até que ele venha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.